tirar a máscara, respirar livremente e correr para abraçar todo mundo que não viu em quase um ano de pandemia. Se você já está planejando tudo o que vai fazer depois de tomar vacina contra a Covid-19, calma lá. Os médicos e cientistas alertam. O ideal é não deixar de lado nem a máscara, nem o isolamento logo depois de tomar a vacina. Meu nome é Letícia Mori, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo e eu vou explicar para vocês por que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo e de paciência até que a vida volte ao normal. Em dezembro, depois de meses de pandemia, a gente finalmente tem vacinas contra a Covid-19. Elas ainda não estão sendo distribuídas no Brasil, mas países como Rússia e Reino Unido já começaram a vacinação. Por aqui, tá todo mundo ansioso para o fim do isolamento, né? Mas médicos e cientistas me disseram que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer depois de tomar a vacina vai ser colocar a máscara, voltar para casa, esperar pelo menos 3 semanas para tomar a segunda dose, esperar mais 15 dias para ela fazer efeito e só então esperar um pouco mais até que boa parte da população seja vacinada. Tem 3 motivos principais para isso. O primeiro motivo tem a ver com o funcionamento da vacina. A vacina não é um remédio, ela é um imunizante que ativa o sistema de defesa do corpo. E é esse sistema que é capaz de prevenir a contaminação. Quando a enfermeira te dá uma injeção, o que ela está fazendo é introduzir no seu corpo uma partícula que se parece com o vírus que você quer prevenir. Essa partícula pode ser um pedaço do vírus, pode ser uma proteína que imita uma proteína do vírus, ou mesmo um vírus desativado ou enfraquecido, incapaz de te deixar doente. Essa substância na vacina é chamada de antígeno e ela desperta o sistema imunológico do corpo, o nosso sistema de defesa. O corpo aprende a produzir uma proteína chamada anticorpo, que consegue desativar o vírus antes de ele entrar nas células. O corpo também adapta algumas células, chamadas células T, para combater aquele tipo específico de invasor. Elas entram em ação se alguma célula do corpo for contaminada por um vírus que escapou dos anticorpos. As células T, então, destroem essa célula contaminada e impedem o vírus de usá-la para se reproduzir. Existem muitos tipos de vacina, mas o princípio básico é sempre esse: tentar enganar o sistema imunológico para que ele se prepare para receber um possível agressor. Se depois de tomar uma vacina você entrar em contato com o vírus, o seu corpo já vai estar preparado para combater essa ameaça. Os cientistas chamam essa capacidade de resposta imunológica adaptativa. Mas o seu corpo não desenvolve isso de um dia para o outro. Depois de tomar a vacina, ele precisa de tempo, que pode chegar a 15 dias. Por isso, quando você vai viajar e tem que tomar a vacina contra a febre amarela, por exemplo, você precisa fazer isso com pelo menos 1 semana de antecedência. No caso da vacina contra o coronavírus, tem um outro motivo que faz com que a gente tenha que esperar depois da vacinação. A maior parte das vacinas é aplicada em 2 doses. Isso vale para a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada no Reino Unido, para a vacina de Oxford, para a vacina da Moderna, e vale também para a Coronavac, que está sendo desenvolvida pela Sinovac e pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Cada vacina trabalha com um regime de doses que é otimizado em testes clínicos para dar a melhor resposta imune possível. Por isso que algumas vacinas trabalham com mais de 1 dose. Tem algumas que a resposta com 1 dose já é tão robusta que você fala, beleza, nem precisa mais, 1 dose só já foi suficiente. Mas para outras vacinas a gente observa que a gente tem uma resposta muito melhor quando a gente trabalha em 2 doses. E por quê? Justamente por causa dessa capacidade de fazer o sistema imune lembrar. Então, a gente dá uma primeira dose, é o primeiro contato que o nosso sistema imune tem com aquela vacina que está lá imitando um micro-organismo. Então, ele pensa que é um micro-organismo. Aí, depois de 1 mês, você vai lá e dá outra dose, o sistema imune reage muito mais rápido e muito mais forte. Então, depois de tomar a primeira dose, a gente precisa esperar pelo menos 3 semanas até a segunda dose. E depois, esperar os 15 dias para o corpo desenvolver essa resposta imunológica. É mais de 1 mês de espera para que a vacina tenha o efeito esperado. Ainda assim, as medidas de distanciamento e o uso da máscara continuam sendo importantes no pós-vacina. Nenhuma vacina tem 100% de eficácia, ou seja,
sempre tem uma chance, em geral pequena, de que mesmo tomando a vacina, o seu corpo não desenvolva a resposta imunológica esperada. No caso da vacina da Pfizer, por exemplo, depois de 2 doses, a eficácia é 95%. Quer dizer que entre cada 100 pessoas que tomarem a vacina, 5 delas não vão desenvolver imunidade contra o coronavírus, mesmo tendo sido vacinadas. É aí que entra a importância de boa parte da população estar vacinada, por causa de um conceito chamado imunidade de rebanho. A melhor maneira de proteger esses grupos que a gente chama de vulneráveis é se o rebanho inteiro estiver vacinado. Por quê? Porque quando o rebanho todo está vacinado, a doença não circula. Então, quem está lá no meio do rebanho, não tomou vacina, está protegido, porque em volta dessa pessoa está todo mundo vacinado, então não tem como a doença chegar nela. É isso que a gente chama de imunidade de rebanho. Para interromper a circulação do coronavírus, é preciso que cerca de 70% da população seja vacinada. A imunidade de rebanho protege também quem não pode ser vacinado. Eu estou falando de quem tem alguma doença que compromete o sistema imunológico ou alergia a algum dos componentes da fórmula da vacina. Crianças pequenas e mulheres grávidas também não podem tomar, porque não houve testes suficientes nesses grupos. Isso tudo mostra que a gente tem motivos de sobra para manter os cuidados. Estou falando de uso de máscara e de isolamento social. E isso não só nos 15 dias depois de tomar a segunda dose, mas até boa parte dos brasileiros também estarem protegidos. Eu fico por aqui e espero que essa explicação tenha sido útil.